Olá, pessoal! Eu sou a Cristi Shizuka, sou do Consciência Quântica Terapias e estou aqui dando as boas-vindas a todos vocês para a nossa mini live sobre benzimento. O que é ser bento, tá? Eu estou aqui com uma convidada, que é a Diana Delune, que ela vai estar falando também junto com vocês aqui. Seja bem-vinda, Diana, a Diana da Tenda da Lua Negra. Eu vou estar passando depois os contatos para que vocês a conheçam lá, tá? Sigam os vídeos dela, ver como é que tá, o que ela oferece lá. Vocês vão gostar bastante também ali no Face dela, tá bom? Gi, vamos falar um pouquinho de benzimento? Muitas pessoas, elas não sabem que podem, de repente, fazer benzimento, se tem idade, se tem alguma coisa que impeça de ser um bento. Você pode falar um pouquinho? Então, eu vou dar a minha opinião, né? Óbvio, o benzimento é uma coisa muito antiga, assim, né? Tipo, quando as pessoas pensam, quem inventou o benzimento, o que é o benzimento, né? O benzimento, ele é uma coisa, assim, muito, muito antiga e muito, como é que eu vou dizer, assim, muito do povo, sabe? O reiki, ele é o reiki. Nossa, eu tô misturando o reiki com tudo aqui, meu Deus. Porque eu faço reiki também. Geralmente, quando eu faço reiki, eu faço benzimento, é tudo junto. Eu aproveito todas as ferramentas. Então, eu vejo, assim, o benzimento como uma coisa muito popular, entendeu? Sim. Porque tu pega, por exemplo, tem muita gente, como tu mesma falou, que não conhece o benzimento, não sabe o que é, não sabe ser benzido, não sabe se tem dia, horário. As pessoas fazem essas perguntas, né? Sim. Então, enquanto muitas pessoas não sabem o que é benzimento, muitas pessoas ainda detêm algumas crenças, né, vinculadas muito ao imaginário popular da benzedeira, né? Porque o que acontece? Quando a gente pensa em benzedeira, né? Tipo, eu vou lá me benzer, né? Tipo, eu vou fazer um benzimento, eu vou benzer lá numa senhora. A gente sempre pensa numa senhorinha, velhinha, né? Que mora lá numa casinha, etc e tal, né? E o que acontece? É muito comum a gente ver essas coisas, né? Tipo, ter esse estereótipo da benzedeira, porque, né, até pouco tempo atrás, as pessoas que benziam realmente eram pessoas com esse perfil. Por quê? Né? Não quer dizer que a pessoa que passou a benzer ou começa a benzer é uma pessoa que começou a benzer já velhinha, né? Tem alguns livros que falam sobre benzimento, né? Hoje em dia tem surgido mais bibliografia falando sobre benzedeiras, sobre benzimentos e tudo mais. E a gente pode perceber ali que o benzimento, né, é uma coisa que acaba passando de uma pessoa para outra. Então, geralmente tinha uma comadre, ou uma avó, uma mãe, ou alguma pessoa próxima que era a pessoa que realizava os benzimentos num determinado bairro, numa determinada cidade, né? E aí o que acontecia? Essa pessoa benzia todas as pessoas que precisavam de ajuda, e isso ia de benzimento de um monte de coisa. Assim, a gente pensa que benzer é só benzer a pessoa, né? Aí eu tô tentando aqui, eu tô olhando, me olha que é o contrário, fica engraçado. A pessoa pensa que benzer é só benzer a pessoa, né? Porque é o que a gente sabe, mas lendo relatos de benzedeiras, né? A gente percebe que se benze pessoas, animais, tipo a própria terra, às vezes, né? Esse livro aqui, né? Eu não sei como é que é, assim. Esse livro aqui, ele é bem interessante, tá? O nome dele é Benzedeiras e Benzeduras. Ele é da Elma Santana e da Elizabeth Sediaro. Se eu não me engano, uma delas é médica. Deixa eu ver aqui. Tem uma delas que é médica, agora não lembro qual das duas que elas escreveram juntas. Uma é do turismo e a outra médica, ou foi uma médica que fez o prefácio, agora não estou lembrando. Mas, enfim, o que acontece? Elas fizeram toda uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, no caso, né? Então, esse livro fala do benzimento dentro do contexto aqui do sul do país, né?
E aí elas explicam um pouco sobre o que é o benzimento, quais são as ferramentas mais comuns da benzedeira, mas o que é muito interessante de ler no livro são os relatos das benzedeiras que elas entrevistaram, né? Então, elas entrevistaram Sim. uma série de mulheres que benzem, né, atualmente, ou algumas que já não benzem mais, porque tem umas que não benzem mais. Teve, por exemplo, uma senhora que se converteu à religião evangélica, se eu não me engano, e ela parou de benzer, por exemplo. Então, elas coletaram uma série de relatos, e o que a gente percebe, né, desse cenário, desse imaginário da benzedeira? A gente percebe que existe essa questão, assim, muito familiar, mas, assim, não é bem familiar no sentido de família, sabe? Existe essa questão muito, como é que eu vou dizer, assim, informal, sabe? Não é bem essa palavra agora, não tá me vindo uma palavra. Aquela questão de passar de uma pessoa para outra. Normalmente é a avó que passa para a filha, ou então que passa para a neta, a mãe para a filha, ou é aquela tia sozinha que passa uma sobrinha, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o benzimento, ele é passado de uma pessoa para outra. Então, não existe assim, tipo, ai, quer dizer, não existe é uma palavra meio forte, né? No caso, não é comum, tá? Existir, por exemplo, uma iniciação ao benzimento. Não é uma escola, né? Que você senta lá e aprende, né? Isso, que tu senta lá e aprende, aí tu vai ter uma iniciação ao benzimento, uma coisa assim. Não existe uma coisa desse tipo, entendeu? E é bem interessante que até um tempo atrás, né, a gente realmente ouvia falar no sentido de benzedeiras só assim dessas senhoras de muita idade, né? E aí o que acontece? Aí a gente pensa o seguinte, né? A pessoa que começa a benzer, ela vai aprender isso de alguém. Então, Sim. por exemplo, é muito comum os relatos, tipo, a mãe benzia, e aí a filha, de tanto ver a mãe benzer, acabou aprendendo a benzer e depois passou a benzer, né? Sim. Aí tem o relato de algumas pessoas, por exemplo, que quiseram benzer e foram pedir para uma benzedeira ensinar, lá de onde a pessoa morava. Teve um relato que eu achei bem interessante, que foi uma senhora que ela sonhou com uma Nossa Senhora, agora não lembro o nome, não lembro qual Nossa Senhora era, dizendo que ela tinha que benzer, sabe? Então a gente vê o quê? Que esse cenário da benzedura ele é muito ligado nesse conhecimento que é passado de uma pessoa para outra, entende? Então é uma transmissão oral. Nossa, achei a palavra. Né? E o que acontece, né? Aí a gente pensa, a senhora que benze hoje certamente foi uma pessoa jovem um dia, né? Então, quando ela começou a benzer, ela era uma jovem ou uma mulher mais jovem, de repente, né? É que tem aquele tabu, né? Que benzedeira normalmente é mulher e tem que ser velhinha, né? Aí chega uma pessoa nova, até mesmo um homem, fala, eu benzo, a pessoa já fica olhando, como assim, né? Você benze? Benze como, né? É que nem professor de piano. Quando eu dou aula de piano, né, também, e quando eu digo que sou professora de piano, às vezes as pessoas me olham, é que tu não parece professora de piano porque tu é muito nova, sabe? Tipo, eles dizem a professora de piano aquela velhinha sentada no piano, de óculos, né? Então, associação da imagem, a crença, né? Exatamente, eles associam muito a isso. E o que acontece? Eu acho, pelo que eu entendi, que nessa passagem de conhecimentos, né, informalmente, de uma pessoa para outra, foram se criando algumas tradições, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que é muito forte dentro do benzimento, e muitas vezes para pessoas que não são cristãs, católicas, enfim, quando vão aprender a benzer, às vezes isso pega um pouco, isso me pegou Sim. também, é que a gente vai observar que a maioria das rezas do benzimento, né, elas Sim. são chamando o santo, a Virgem Maria, Sim. o Jesus, entendeu? É um fundamento muito católico, né, Ali? Isso, ela tem um fundamento muito católico. E o que acontece, né? As pessoas perguntam, o que é benzimento, né? O benzimento é o ato de tornar alguma coisa benta, né? Abençoada, no caso, né? Então, quando tu vai benzer, tu vai estar abençoando alguém, né? E aqui essa bênção pode, por exemplo, tirar o mal olhado, o quebrante e outras coisas, né? Aí aqui tem um relato perguntando o que elas benzem, né? O que elas costumavam benzer, essas senhoras, né? Aí tem vários
Porque hoje em dia não é mais, hoje em dia muitas coisas que eram benzidas, hoje em dia não são mais benzidas, né? Talvez não, pelo menos na cidade grande, talvez no interior já tenha coisas mais parecidas. Então, coisa que é benzida bicheira, entendeu? Tipo, olho grande, casa, dinheiro, doenças tipo angina, falta de ar, né? Cólica do bebê, azia, ferida, sapinho. E aí, aqui nesse livro, elas fazem também um compilado desses benzimentos, né, que elas coletaram conversando com essas benzedeiras, né? E muitas coisas se reúnem. A maioria dos benzimentos, eles têm esse aspecto cristão, chamando vamos dizer assim, por santos ou outras figuras do cristianismo, né? Mas às vezes tem alguns também que misturam, por exemplo, as forças da natureza, né? Tem um aqui até que chama por Iemanjá, por exemplo, né? Então, na verdade, o que acontece? Dá para benzer tudo que é tipo de coisa, né? Eu acho que antigamente eles não se prendiam muito no que eles iam benzer. Tava ruim, eles benziam, entendeu? Tipo, é aquela história, né? A pessoa pergunta assim, mas eu vou benzer com o quê? Né? Aí tem os instrumentos, né? O que acontece? Tem muitas coisas comuns, né, que a gente vê muito que se usa, né, no benzimento. Então, coisas muito comuns, tipo agulha e linha, né? Linha também se usa. Deixa eu ver o que mais. Copo com água. Faca, água e óleo. Simplesmente deixar um copinho com água, fazer a pessoa beber aquela água, né? Fogo, vela. Exatamente. Muito comum é a planta, né? Tipo, aí geralmente um galinho de arruda, uma coisa assim. Porque o que acontece, né? Esses instrumentos, eles têm ali como é que eu vou dizer assim? Eles têm um apelo, né? Por exemplo, a arruda é uma planta conhecida por fazer limpezas energéticas. E a planta, ela tem como é que eu vou dizer assim? Uma essência, uma energia, né? Sim. Ela tem uma energia que existe, né? Ela tem uma energia. Vou até abrir um parênteses aí, porque quando eu era mais nova, eu passava por benzedeira. E ela ia lá, ela pegava os 3 galinhos de arruda, mas um arruda lindo, maravilhoso. Ela pegava, ela começava a fazer a oração dela. Gente do céu, a arruda tava assim... exatamente. Parecia morta. Aí a gente falou, o que fazer? Ela, joga no lixo. Ela pegava lá, deixa que eu jogo no lixo, jogava no lixo e pronto. Porque ainda tem aqueles que falam, não, precisa jogar no rio. Hoje a gente não mora num locais que tenha rio, água corrente, né? Jogar na descarga também não dá, né? Então, não, gente, na concepção de hoje, ó, benzeu, vai pro lixo, pronto, não tem problema, não. E uma coisa assim, tipo, por exemplo, você falou, benzia, a arruda murchava, né? Então, por exemplo, o que se acreditava? Que a planta passava aquela essência curativa dela, de acordo com, né, ali, e seja ali qual for né, isso eu estou supondo aqui, porque eu aposto que elas não pensavam exatamente desse jeito, porque se tu for ver, as benzedeiras, elas eram pessoas muito simples, né? Sim, então, aí, mas hoje em dia, o que se imagina, né? O que eu penso, por exemplo, a pessoa te benzia ali com um galinho de arruda ou com outra plantinha, enfim, né? E a planta murchava. Aí, tipo, uma coisa que eu ouvi uma senhora dizer uma vez, tá vendo? A planta tá toda murchinha, o quebrante passou todo para ela, entendeu? É uma coisa que elas faziam muito, passar aquela coisa ruim para uma planta, para outra coisa, entendeu? Para uma linha, por exemplo, tem um benzimento que eu aprendi, né, com a moça que me ensinou, que é a Bianca ela tem um espaço, né, ela tem como é que eu vou dizer assim, uma marca chamada Bruxa da Terra, né? E eu aprendi um benzimento que eu aprendi com ela foi com linha, né? Aonde tu enrola a pessoa com a linha, né? Sim. E aí depois tu corta aquela linha, no caso, e queima, né? Que serve para desligar a vida da pessoa. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa benzimento, né? A gente pode até talvez ter um vínculo longínquo, vamos dizer assim, né? Um vínculo distante, no caso, com pessoas que, por exemplo, realizavam o ato de curar antigamente, né? As curandeiras, por exemplo. Porque em muitos lugares, né? Hoje talvez não tanto, porque a gente vive uns tempos um pouco diferentes já. Mas em muitos lugares, há alguns anos atrás, por exemplo, na época que minha mãe era criança, por exemplo, entendeu?
Tinha lugares que eram regiões mais remotas e às vezes mais também um pouco mais pobres, às vezes, né? Sim. E que não tinha tanto médico assim, entendeu? Se Tipo, recorria às benzedeiras, né? exatamente, da mesma maneira que lá na antiguidade, quando tinha, né, antigamente, no caso, quando tinha aquela classe médica emergindo, ainda tinha muitas coisas se criando, coisas que hoje são muito comuns, existiam a classe, vamos dizer assim, das curandeiras, que eram as pessoas que curavam, aquela pessoa que ia te dar um chá, que ia te fazer um emplastro, uma pomada e tal, né? Fazer uma defumação, né? E ela sabia que aquela erva funcionava para aquilo, né? Ela não tinha a medicina, mas ela sabia a propriedade medicinal de cada planta, né? Finalmente eu achei uma palavra melhor, tipo assim, a benzedura, ela traz muita ancestralidade, né? Tipo, Sim, muita. você tá dizendo, uma coisa assim, familiar, assim, eu tava tentando puxar e não tava, e não tava vindo, assim, sabe? Então, o que que acontece, né? Tipo, o que que se acredita? A pessoa tá ali, né? Tipo, por exemplo, assim, o que eu devo benzer? Entendeu? Quando é que eu devo me benzer? Por exemplo, né? Dá para benzer qualquer coisa. O livro mesmo aqui nos relatos, né? Mostra que as pessoas benziam de tudo, entendeu? Não, assim, não tinha assim, isso aqui tu não pode benzer, acho melhor não, entendeu? Sim. Então, muitas coisas podem ser benzidas. E aí, o que acontece? Por exemplo, a pessoa está se sentindo um pouco mal, está se sentindo sem energia, ou às vezes até a pessoa está se sentindo, por exemplo, assim, a pessoa pode, por exemplo, ter algum problema, alguma coisa assim, a nível físico, ela pode benzer, entendeu? Não quer dizer que ela não tem que ir no médico, né? Ir no médico é a primeira coisa, né? A gente trabalha um pouco da essência, da energia da pessoa, mas o físico tem que ser no médico. Exatamente. Então, tudo tu pode benzer. E aí, o que acontece, né? O que a pessoa que benze faz? Ela vai prender, vai condensar, vai, enfim, cortar, sei lá eu, as energias que estão ali ao redor daquela pessoa de doença, de interessantes que são da região de Cusco, sabe? Tem no YouTube que mostra umas mulheres benzendo, assim. E é muito bacana, assim, porque elas usam um feixe grande de ervas, sabe? Sim. Assim, elas batem aquilo no corpo da pessoa, elas falam enquanto isso. Né? Eu não consegui entender bem o que elas estão dizendo, que é outra língua, assim, e elas falam muito rápido. E aí elas batem aquilo, aí elas passam, por exemplo, na pessoa frutas, por exemplo, ou tipo tomate, essas coisas assim, sabe? E aí elas passam aquilo na pessoa, assim, num movimento, assim, que parece que tá tirando aquilo, sabe? Sim, sim. Existem vários rituais, né? Mesmo aqui no Brasil, né? A gente vê, tem um que eu lembro bastante, que você coloca um saco preto no chão, mas no intuito por causa da sujeira, né? Você faz um círculo de sal, você pega o ovo e passa o ovo na pessoa para que retire todas aquelas energias negativas, para que retire tudo aquilo que não convém com a pessoa, olho gordo, mal olhado. E daí você pega isso daí, estoura ele e tchau. Entendeu? É uma forma de você captar as energias ruins e mandar embora. Assim como também tem aquele do. Eu faço muito da água com azeite, né? Então, normalmente para criança, eu peço o nome da criança, vem ali a tigelinha com a água, jogo o azeite, vou fazendo os benzimentos ali, e conforme a ação do azeite, eu repito, vou fazendo a firmeza ali, fazendo a oração, até que eu vejo que ele está no estado bom. Então, a gente vê esses rituais, né? É que nem a gente fala do bater folha também para decisão de descarrego, forma de benzimento, né? Sim. E aí é bem interessante, porque tipo, as pessoas perguntam, para eu benzer, assim, eu preciso ser média, eu preciso ter algum dom. Na verdade, não, tu precisa querer benzer, entendeu? E querer ajudar os outros, porque não adianta querer benzer só para dizer que benze também, né? Porque daí não rola. Sim. Então tem que ter um ato de interesse com o próximo, um ato de empatia ao próximo, de querer vê-lo bem, né? Então é só isso que é necessário, entende? E que é que pode ser benzido, como a gente está falando. Qualquer pessoa que queira se curar de alguma coisa, né? Qualquer pessoa que queira tirar o mal, seja ele qual for físico, espiritual, enfim,
observando aquilo que a gente comentou, né? As terapias complementares, elas nunca vão substituir as terapias não, desculpe, a medicina convencional, né? Sim. Então, como dizem as entidades, a medicina da terra, né? Isso, a medicina da terra, né? Então, assim, tanto o reiki como o benzimento ou outra terapia qualquer, ela vem para agregar, ela vem para somar, porque o que acontece? Às vezes a doença, ou seja lá o que for, ela tá tão presente no corpo já, que tu intervir só energeticamente não vai ser suficiente, né? É necessário que haja uma intervenção no corpo físico, e quem está habilitado a realizar essa intervenção é uma pessoa capacitada para isso, uma pessoa, um médico, né? Sim. Mas o benzimento pode ajudar o quê? De repente, a tirar aquela carga energética, a tornar as coisas mais suaves, as coisas mais fáceis de aceitar, mais leves um pouco. É que nem aquela história, né? Que você chega no local e você... nossa, pressão de boca. E uma pode coisa que eu vou pensar também, né? Tipo, pensa assim na época que por exemplo, que a minha mãe era nascida recém, ou sei lá, enfim, né? Tipo, naquela época não, tipo assim, tinha terapias complementares para fazer o reiki, é uma coisa antiga, mas não era de acesso das pessoas, essas coisas. Sim, com a internet que a gente tem hoje, né, que facilita todo esse conhecimento e acesso, né? Exatamente. Então, tipo, o benzimento não deixa de ser a terapia de limpeza energética daquela época, né? Sim. E aí as pessoas dizem, mas só para fechar, quem pode ser benzido? Qualquer pessoa que queira e que acredite que possa se curar através do benzimento, porque não adianta se benzer e achar que não vai funcionar, né? Tipo, também não ajuda muito. E aí, o que acontece? Que eu agora me deu um branco aqui, que eu fui emendar outra coisa e esqueci o que eu ia dizer. Quem pode benzer, ser benzido. Sim. Hoje a gente pensa o seguinte, né? Estão surgindo hoje em dia, né? Muitos cursos de benzimento, né? Sim. E isso foi uma coisa que eu me perguntei, tipo, quando eu sempre quis benzer, assim, eu sempre achei legal. Quando eu era criança, eu ia muito numa senhora que benzia perto da minha casa, ela já não é mais viva, né? E ela fazia várias coisas muito bacanas, assim, tinha tudo isso, copo com água, o terço, que também se usa para benzer, né? E, inclusive, eu comentei contigo uma vez, ela fazia uma técnica com um terço que lembra a radiestesia. Ela não sabia que aquilo era radiestesia, né? Ela pegava o terço e colocava, tipo, aqui não tem mesa, né? Mas, tipo, vou botar em cima do meu celular. Ela botava o terço aqui em cima do celular, assim. Deixa eu ver se vai aparecer. Eu nunca sei para que lado. Aí. Ela dizia, tu quer saber? Esse meu terço é pequenininho, acho que não vai funcionar tão bem. Ela, tu quer saber se tu vai passar na prova do colégio? Porque era uma criança ainda. Aí, eu quero. Aí, dependendo para onde o terço girava, só que a corda dela era maior, né? Ela dizia, vai. Não vai, entendeu? Tipo, óbvio que ela não sabia que aquilo era uma técnica de usar um pêndulo, por exemplo. Tinha relação. Ela usava o terço como um pêndulo, né? Pra fazer exatamente. Aí eu lembro que eu olhei aquilo na época, achei curioso, mas não sabia nada dessas coisas, né? Sim. E voltando ao curso, à questão dos cursos, né? Quando eu mesma despertei para a ideia de que eu gostaria de benzer e tal, eu via muito esses cursos, então eu conversei com algumas pessoas que eu vi que tinham feito algum curso de benzimento. Eu dizia, mas como é que é isso de curso de benzimento? Eu disse, não tem que ir uma benzedeira te ensinar a benzer? Como é que é esse curso de benzimento, sabe? E, na verdade, o que acontece? Se tu for analisar, né, os tempos mudaram. Sim. Muitas dessas senhoras que benziam, ou senhores, né, a maioria já faleceu, tem alguns que não estão afim por uma série de motivos de passar, porque já são muito velhinhos, já estão doentes, entendeu? Ou então são pessoas do interior, né? São pessoas que moram refugiadas. Não tem como estar passando isso. Tanto que tem algumas rezas que você não entende, né? Porque ela porque para ele já tá na cabeça há muito tempo, né? Então, sim. O que acontece? Hoje, o que importa, de fato, acho mais do que, tipo assim, eu vou lá no espaço terapêutico, sei lá o quê, fazer um curso de benzimento. Que coisa mais elitizada ou aburguesada, sim. Sei lá. Sim. Mas, na verdade, o que importa, né? O que importa é que esse saber do benzimento, esse conhecimento, como é que eu vou dizer, esse legado ancestral que o benzimento representa, ele tem que ser preservado, entende? Sim. Hoje em dia, provavelmente, em função dos tempos que a gente vive,
é difícil tu ir na casa de alguém que vai te ensinar o benzimento. Não é impossível, óbvio, né? Mas talvez seja uma coisa menos comum. Uma maneira de preservar esse conhecimento é através das ferramentas que a gente dispõe atualmente. Cursos, livros, Que a vídeos. compilação, né, é uma obra viva, na verdade. Porque quando a gente pega esses livros, a oração que está ali é muito simples. E muitas vezes é o português que a gente fala que é o português errado, né? Por quê? Porque é o que foi passado de mãe para filha, de maneira oral. Então, as pessoas falavam daquele jeito. Então, quando a pessoa ela vai, né, um jornalista vai lá para fazer a compilação, ela fala o jeito que ela aprendeu. Então, ele também não pode distorcer, porque é aquilo, né? É a história, é a raiz. Então, quando a gente vê alguns benzimentos, fala assim de uma maneira diferente, até mesmo arcaica, né? A gente vai falar do tempo dos escravos lá, por quê? Porque lá que teve uma maior disseminação, né, dessa questão do benzimento, porque não existia médico, né, para eles, né? Médico era só para os donos de engenho, os colonos, e eles não, né? Então isso ficou muito nele, tanto que a gente, que nem hoje é 13 de maio, hoje se comemora o Dia dos Pretos Velhos, né? E que são os grandes benzedores dentro da linha de Umbanda e de outras linhas espiritualistas. E também hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Nossa Senhora Aparecida, não, Nossa Senhora de Fátima, né? E também ela tem essa grande força das aparições, da questão da cura. Então, tudo isso ficou na nossa cultura, né? Então, toda vez que a gente imagina no benzedeiro, a gente já imagina a preta velha, ou preto velho, né? A gente imagina as pessoas jovens fazendo esse tipo de trabalho, né? Sim, a gente não consegue fazer essa ligação. E agora que tu puxou a ideia da questão, é a reza, ela tem que ser escrita, tem um porquê, né, e tudo mais. Sim. O que acontece? O benzimento, ele agrega coisas muito poderosas, né, tipo em si. Por exemplo, quando a pessoa vai benzer alguém, sempre, não vou dizer sempre, que é uma palavra muito forte, mas todas as vezes tem uma reza, né? Sempre Sim. tem alguma coisa que é dita, né? E essa reza, ela pode variar, né? Ela pode ser... tem algumas rezas, até que tem aqui nesse livro, inclusive, que ela chama de rezas feceninas, né? Sim. Que eles vêm de versos licenciosos, meio satíricos da Roma Antiga, assim, né? Que é como se... como é que eu vou dizer assim? Deixa eu ver como é que ela escreveu aqui para explicar melhor. Né? Ela diz que a benzedeira não admite que o benzido deboche da reza, que é feita com respeito e seriedade. O modelo de reza para olho grande, ó mangas, ó xangas, ó tangas, ó mirabelas, ó cagaverrumas, ó mijafavelas, nanana. Elas trazem um ar satírico, né? Sim. Aí a gente tem benzeduras que vêm de narrativa histórica, por exemplo, mostra assim, como são... Vou inventar os nomes aqui agora, mas, por exemplo, como São João, de repente, estava com dor de dente, aí ele estava caminhando e encontrou Jesus, aí Jesus fez uma pergunta, aí ele disse que estava mal, aí Jesus deu uma resposta e ele se curou. Algumas benzementos, né, as falas, narram isso, né? Tem benzeduras numéricas, por exemplo, em ordem decrescente. Eu vou cortar tal coisa do teu não sei o quê. De 9 ficou em 7, de 9 ficou em 8, de 8 ficou em 7, e assim vai indo até que termina, míngua, né? No Sim. caso. Tem as rimas, né? Tu pode benzer por transferência, como a gente fez. Quando tu vai, por exemplo, enrolar a pessoa numa linha, tu tá transferindo aquele malefício para a linha. Ou tu tá passando um ovo, sei lá o quê, tu vai transferir aquele malefício para isso também, entendeu? E assim vai, né? Tem também a maneira delas de diagnosticarem o que é. Por exemplo, vai benzer para verme. Se a linha, tu põe uma linha no copo, se a linha afundar é porque tem uma coisa, se a linha não afundar é outra. Entende? Então, também tem todo um saber muito simples que as pessoas usavam para fazer determinados diagnósticos, né? E para poder fazer as benzeduras em si, né? E muitas vezes a pessoa não ia só uma vez benzer, às vezes a benzedeira ia, por exemplo, ficar com uma peça de roupa da pessoa, a pessoa ia voltar 3 vezes, porque ela tinha que ser benzida um número de vezes. Sim. Né? Então, tem todo um ar, assim, né? E agora que tu falou dos pretos velhos, né?
Eu, alguns anos atrás, fui num centro de Umbanda, na verdade, né? Eu fui tomar passe lá, assim, normal, assim, né? Tipo, não, assim, eles têm uma casa aqui em Porto Alegre que eles abrem a casa em determinados dias para que as pessoas possam ir consultar, né? Sim. E nesse dia eu fui lá, era o dia dos pretos velhos, né? E eu lembro que tinha uma moça, assim, jovem, ela estava incorporada, né? Com uma preta velha que se chama Vó Catarina. E ela me benzeu, me limpou e tal. E ela me deu um terço dela, né? Ela me deu um terço dela. Aí ela disse: ai, tu leva e sempre que tu precisar, tu me chama, que eu vou te ajudar, né? Sim. E eu guardei o terço, né? Aí, tipo, quando eu comecei, né? Tipo, guardei, mas sempre deixar na bolsa e tal. Uma coisa assim, tipo, guardei, mas deixei ele ali comigo. Aí há uns anos atrás, né? Há uns anos atrás, não. Agora, quando eu decidi para pensar em benzer, né? Eu fiquei pensando, será que eu não posso usar esse terço para benzer? Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, E tinha outras coisas que eu fazia nas minhas limpezas energéticas que tem a ver com benzimento, só que eu não tinha me dado conta que era. Por exemplo, eu costumo usar para limpar a pessoa também a fumaça de um. Eu não uso cachimbo, né? Eu uso um cumbaia, né? Para dissipar as energias negativas através do elemento ar com a fumaça, né? E aí, depois, quando a moça, a Bianca, me ensinou o benzimento, né? Esse é um dos elementos do benzimento. Até eu lembro isso para ela. Eu já usava o terço. Eu comecei a usar o terço. Eu fiquei na dúvida e eu pensei, não vou usar nas minhas limpezas, sabe? Bem, aí ela disse, não, se ela te deu, tu deve usar, ela falou, sabe? Sim. Tipo, foi um presente, né? É para ancorar a força dela, né? Isso, exatamente. E aí tem outro aspecto importante. As pessoas pensam, mas o que faz a limpeza no benzimento, né? A gente tem uma série de fatores. A gente tem a fala, né? Tipo, a poder, porque o poder do verbo, entendeu? Por exemplo, se tu for pegar o viés de que dentro do cristianismo, né? Do catolicismo lá na Bíblia, e Deus disse e as coisas aconteceram. O verbo, né? E o verbo se fez, né? Isso, ele disse e o mundo se formou lá, conforme ele ia dizendo. Então, o que acontece? O poder do verbo é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia as pessoas dizem, cuidado com o que tu fala, entendeu? Sim. Né? Tipo, isso é o poder do verbo. Porque é aquela história, né? É o decreto, né? Você decreta, e quando você decreta, aquilo se faz. Você fala para o universo, você fala para Deus. Então, você fala assim, eu quero. Então o verbo, ele se faz presente, né? Por isso que o pessoal fala, tome cuidado com o que tu fala, com o que tu pede. Exatamente. E aí, por quê? Porque a palavra manifesta as coisas, né? Então, sim, isso é uma das coisas usadas. O poder dos elementos, por exemplo, né? Se eu vou usar uma erva, daqui a pouco aquela erva vai absorver aquela carga, então a erva vai ficar murcha, eu vou jogar ela fora. Se eu vou usar uma linha, a linha vai absorver aquilo. Se eu vou usar uma tesoura, como se eu estivesse cortando alguma coisa, ou uma faca, né? Nesse vídeo que eu comentei dessas benzedeiras de Cusco, elas usam uma faca que parece que elas estão cortando as coisas ao redor da pessoa, varinha também, mas vai banindo, né? Vai cortando, como se tivessem fios, linhas ali com o corpo da pessoa, então ela vai cortando tudo aquilo, né? Exatamente. É muito. E às vezes muitas coisas são intuitivas até, né? Então tudo isso pode funcionar para tu benzer, né? Por exemplo, a Bianca que me passou o benzimento, né? Ela disse que usa muito o anel, né? Ou uma aliança de ouro para benzer, por exemplo, o terçol, né? Sim! Que você esquenta o anel. Isso, exatamente. E coloca no terçol. E aí tem todos esses elementos, né? E outra coisa muito importante, na qual o benzimento se ancora também, é na fé. O benzimento é uma arte de fé, de amor e de fé, né? E também numa certa hierarquia espiritual, porque quando a pessoa chama Jesus, Deus, sei lá, outra coisa ali, né? Tipo, ela vai estar ancorada. Então, todas essas energias amparam o benzimento. Então, a energia não vem do benzedor exatamente, né? Óbvio que a energia de fé e de amor vem dele, mas existe um ancoramento em energias espirituais e tudo mais, né? Sim. Um outro ponto interessante. Agora eu vou levantar 2 pontos interessantes. Tipo, por exemplo, a mãe, quando ela vai benzer, a mãe, quando ela tá com a criança febril, não sei o quê. Por exemplo, e aí ela pega com a saliva, faz uma cruz na testa da criança e reza. Isso é um benzimento, entendeu? Sim. Né?
Não deixa de ser, é um ato de amor daquela mãe que é um benzimento, aquele poder daquele amor, daquela oração e daquela... A mão é Exatamente. E outra coisa é, eu posso me benzer, entendeu? Tipo, tem muita, assim, muitos, como é que eu vou dizer assim, não é controvérsia, assim, mas existem opiniões diferentes sobre isso, né? A Bianca mesmo, que me deu o curso, né? Eu vou contando as histórias das pessoas que eu conheço, né? Ela comenta que quando ela aprendeu, a pessoa que ensinou para ela disse que não existe, não é que não existia autobenzimento, mas que não fazia, né? Que talvez não funcionasse tão bem. Eu não lembro bem a palavra que ela usou agora. Mas ela comentou que numa experiência ela se benzeu e funcionou, entendeu? Então, a gente tem toda uma questão ali que circunda. Então, não tem muito, assim, uma coisa definida. Isso é assim. Mas é aquela coisa, se você tem o poder nas suas mãos, por que você não utilizar para você mesmo? Exatamente. Né? A gente fica muito na crença de, para mim, eu não posso, tem que ser outra pessoa. Não, gente, se você é bento, se você tem essa bênção nas suas mãos, primeiro cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Claro, claro. E aí, tipo, o que costuma se usar, né? Tem esses instrumentos que a gente usa para benzer, né? Tipo, ali, e varia. Por exemplo, eu já vi também, além do que a gente falou, eu acho que copo com água que a moça botava na cabeça para tirar o calor da cabeça, que ela dizia. É bem enxaqueca, né? Isso, exatamente, que dizia o calor da cabeça, né? E aí tem gente que benze usando um pedaço de carvão, por exemplo, entende? Tipo, em brasa. Tem muitos meios. O fato é que todos funcionam, todos são válidos. E a preparação da pessoa para benzer, o ambiente onde ela vai benzer, isso vai variar de acordo com as crenças dela, né? Só que tem que sempre se lembrar que a pessoa vai benzer várias pessoas, é bom que ela também se limpe no final, né? Pelo menos no final do dia de benzimentos, né? E uma outra questão interessante é cobrar, né? Tipo, devo cobrar para benzer, né? Eu acho, né, nesse ponto, na questão da ancestralidade, que é bacana tu fazer uma espécie de troca assim, tipo, o que as pessoas faziam, né? Elas iam lá benzer, às vezes elas levavam um alimento, coisas assim, sabe? Tipo, então daqui a pouco a pessoa vai vir aqui benzer, eu não vou cobrar para benzer ela, entendeu? Sim. É só para benzer, no caso. Mas a pessoa, sei lá, vai me trazer um incenso, vai me trazer uma vela, não sei, entende? Sim. Ou daqui a pouco... É uma energia de troca só, né? Isso. Mesmo eu conheço lugares em que as mulheres, elas fazem benzimento, e aí o pessoal leva arroz, feijão, tal. Ela fala assim, ela junta tanto que, na verdade, ela faz cestas básicas e dá para as pessoas que precisam. Então, é uma forma de distribuir, né? Dá para ser de qualquer maneira. Por exemplo, a pessoa pode trazer alimentos e tipo, por exemplo, eu não preciso que alguém me traga arroz, feijão, essas coisas para mim, né? Mas daqui a pouco eu posso estar fazendo uma doação, entendeu? Um ato de caridade que também faz parte do benzimento. Ou a pessoa pode trazer, vou levar lá um incenso, uma vela. Vai me ajudar, porque eu vou usar isso no benzimento de outras pessoas. Então, a energia continua circulando, né? E eu acho, assim, também que em relação às rezas... Porque, por exemplo, se tu vai olhar aqui nos livros de benzimento, tem um monte de reza, entendeu? Não vou dizer que é impossível decorar isso, mas é certamente muito difícil, né? E tem outra questão, a pessoa fala, eu aprendi a fazer o benzimento, mas eu não consigo decorar. Gente, não tem problema. Não tem nada. Pega a sua colinha, porque o importante é a intenção, deixa ali do lado, faz sua concentração e você lê e faz, gente, não tem problema nenhum, porque é muita reza. Naquela época, você aprendia no máximo 2, 3 rezas para estar tratando a pessoa inteira. Hoje, com a questão da internet, de troca de informações, se você juntar, olha, dá quase dos livros que eu já vi, dá quase 200 benzeduras, gente. 200, não tem como. Não tem como decorar, né? Aí é bom o quê? O que vai fazer a cura? O que tu acredita, entende? Então, tu pode dizer alguma reza simples, de acordo com o que tu acredita, entendeu? Tu pode fazer daqui a pouco, dizer alguma coisa que tu mesma intuiu, por exemplo. Porque e tem pessoas assim, mas eu não sei benzer. Fala, gente, na dúvida, eu falo assim, é a fé. A fé, normalmente a pessoa é mais cristã, então ela utiliza da cruz para estar fazendo. Ou então uma varredura. Tem gente que faz só o benzimento fazendo o Pai Nosso, gente. Sim. Só faz com o Pai Nosso. Jogando a intenção de limpar, de curar, limpar, só fazendo o Pai Nosso. Então, às vezes a pessoa diz, mas aí a pessoa vai falando,
A oração que você souber, coloca a intenção e faz. Exatamente. E aí, óbvio que é interessante a gente ler os livros, a gente conhecer, a gente ver coisas diferentes, mas não vai ser nisso que a pessoa vai se prender para fazer o benzimento dela, né? Tipo, ela vai benzer, tipo, usando as ferramentas ali que ela tem, que ela intuiu, que ela sente, né? E eu acho, assim, que tem muito disso, assim, sabe? E eu acho bem bacana que estejam hoje em dia tendo cursos e coisas assim, porque o que importa é tu continuar passando, entendeu? Porque, por exemplo, eu aprendi a benzer com a Bianca, agora eu posso passar para quem eu quiser, entendeu? Tipo, qualquer pessoa pode benzer desde que ela queira benzer, né? Sim. E tu vai benzer com o que tu tiver ali na mão, entendeu? Ah, não tem arruda, tu vai pegar outro galinho verde. Porque é isso que elas diziam, eu vou pegar um galinho verde lá da minha horta, entendeu? Não, olha só, eu vou lá pegar aquela arruda, que ela é boa para fazer um descarrego energético na tua pessoa. Às vezes a pessoa pode ter esse conhecimento, mas muitas faziam isso dessa maneira, assim, né? Tem livros sobre benzimento, eu gosto muito de ler, né? Então, tem aquele que eu mostrei que conta as histórias, tem esse aqui que é da alfabeto também, né? Eu nunca sei para que lado é a arte do benzimento. A Jaqueline Naila, não sei se fala assim, ela é aqui do Rio Grande do Sul, ela também lançou 2 livros sobre benzimento, que é o Eu Te Curo, Eu Te Benzo, eu acho, o Diário de uma Benzedeira, uma coisa assim, eu não lembro bem. E esse aqui foi uma amiga que me indicou, do Max Sussel, que aqui tem um monte de benzimento, muitos, todos do mundo. E se a gente vai se prender em saber os benzimentos de cor, não tá. E é uma coisa que você falou agora, benzimentos do mundo, né? Não é uma coisa assim, só daqui do Brasil, da região do norte, da região do sul, é do mundo. Então você vê que essa é uma prática que não é só daqui, é uma prática universal, né? Por exemplo, esses vídeos que eu comentei dessas benzedeiras é muito interessante porque elas usam várias técnicas, assim, sabe? Tipo, usam vários elementos e tal, assim. E uma das coisas que elas fazem, até, tipo assim, elas fazem. Até assim, elas mexem no cabelo da pessoa, elas fazem benzimento em tudo. Aí no final elas usam um olhinho para passar em alguns pontos e tal. Sim. E uma das coisas que é interessante em relação a isso, né? Por exemplo, esses benzimentos de Cusco são ali no, né? Essa cidade, Cusco é no Peru, né? Tipo, sim. Então tu vê que o benzimento é uma coisa global, assim, né? Só que óbvio, cada lugar vai ter o seu, como é que eu vou dizer assim? Vai ter o seu repertório, vai ter o seu ritual, né? Seu ritual, vai ter ali as suas tradições, né? E aí, da mesma maneira, quem mora aqui no Brasil, por exemplo, né? A pessoa pode benzer, tipo, se amparando na hierarquia espiritual que ela quiser, entendeu? Por exemplo, eu, quando vou benzer, não uso, Jesus que te não sei o quê, Mãe Maria que sei lá o quê. Tipo, poderia usar, poderia, eu não me importaria nem um pouco com isso, entendeu? Mas eu benzo usando o terço, né, da Vó Catarina, geralmente, e me amparo nas divindades que eu acredito, né, que são vinculadas à cura, né? Geralmente sim. Eu sempre associo o benzimento com o reiki, né? Então, muitas vezes eu faço o benzimento, depois faço o reiki, né? Para energizar. Então, assim, na verdade, a gente tem que ir agregando o que pode dar valor, assim, né? O que pode sim. Ser bacana e tal, né? Aquela história, né? Se a gente pode trazer o melhor, né? Para promover o melhor para o outro, por que não? Claro, né? E aí, aquela mesma coisa, assim, né? Tu pode ensinar para qualquer pessoa que queira benzer, porque, tipo, a ideia é que aquilo não se perca, entendeu? Tipo, porque tu imagina, se ninguém tivesse tido essa ideia de fazer um curso de benzimento, daqui a pouco, tipo, os benzedeiros, benzedeiras que já estão velhinhos, daqui a pouco falecem. Aí ninguém mais sabe nada, acabou, ponto. Sim, entendeu? Ninguém mais faz nada. Exatamente. Olha que bonito. Eu nem preparo um PowerPoint, né? Eu só saio falando que nem uma trata louca, insana. É que não deu tempo, assim, de fazer uma coisinha tão bonitinha, sabe, gente? Deixa eu colocar aqui. Acho que dá para ver direitinho, né? Uhum. Eu quis colocar aqui, para a gente ver um pouco dessa arte do benzimento, né? E aqui, deixa eu colocar aqui. Então, o que a gente falou, né, sobre o benzimento, né? Que é um costume antigo que está no dicionário, então vem do latim benedicere, que significa bem dizer, né, dizer bem a alguém, fazer o bem, e também tem aquela questão do ser o curador, ou simplesmente rezador, né, que é uma atividade. Então, a gente
falou tudo isso daqui em relação ao sincretismo religioso, a cura pela fé. Tem gente que associa a mediunidade, por que não? Porque sim, Claro. certo? Resumindo o que a gente falou, os instrumentos de benzimento, né? Então, tem os terços, as ervas, o fogo, a água, o incenso, para a pessoa ver que, na verdade, ela pode. Esse daqui, gente, é o que a gente chama de veículos de poder, né? Então, é o poder do vento, o poder da reza, o poder do metal, o poder do fogo, o poder da água, o poder do vento. Então, na verdade, são os elementais trabalhando em conjunto. Dá para trabalhar essas energias. Então, a gente fala que o importante é a fé com que se faz o ato do benzimento. Seja mulher ou homem, velho, adulto, moça, criança, porque tem criança que faz, gente. Você Claro, pensa, porque não? a criança vem lá, ó, ela passa a mãozinha lá, quando você vê, a pessoa tá tão bem. Porque a gente fala, dentro do que eu acredito, né? As nossas almas são velhas, né? Então, por que não ter o despertar daquela criança de uma benzedeira já tão antiga, né? Claro, O que é totalmente. um pedacinho do livro das rezas da Teresa Túlio que eu achei bem interessante. Ó, a benção da velha eu peço, para bem ficar protegida. Em mão rugosa confio, a benção da fé acolhida. Com ramo tiro quebranto, mistério pouco revelado. Ave cruz, canto incrédulo, Sara do mal olhado, socorro de mulher prenha. Aconchego para a criança, ajuda com erva santa. Corpo fraco que se cansa, é dom, fonte ancestral. Quem recebe esse saber, e se tiver pouca fé, nem adianta se benzer. Então, aqui nessas palavras, ela também já fala: não adianta você ir se benzer se você não passar por uma transformação interior. Você querer mudar, né? Você transformar. É lógico, tem aquela questão da carga energética, mas a gente também sabe que aquilo também pode vir de uma coisa que você sente, que cria uma lei de atração ali, né? E aí eu coloquei aqui, né, que hoje é o dia de Preto Velho. Eu escolhi essa data, gente, sem saber. Para fazer essa live junto com a Dia, a gente já Olha aí, ó. 2 semanas atrás. Coincidências não existem. Não existe. E aí a gente fala que hoje o Preto Velho, a gente tem essa questão da ancestralidade, né? Do bento, né? Então eles trazem muito disso, de tratar o outro com muito carinho. Então a gente fala assim, ó, benzimento, benzeduro ou benzeção? Um grande dom dos pretos velhos, porque dentro do sincretismo eles são os curadores, né? E aqui ele fala, ó, filho, não adianta se você procurar um caminho novo, se você não mudar o jeito de caminhar. Então ele fala, eu trato, mas você também precisa ter a sua mudança interior, certo? E hoje também, dia de Nossa Senhora de Fátima, onde ela pede, o pessoal até fala que ela tem a questão da. Ai, fugiu. Que ela pede para rezar o terço para que os males do mundo sejam sanados, né? Não por acaso a gente está nessa pandemia da Covid e tal, então acho que foi um assunto bem essa questão de cura, né? Foi bem apropriado, né? E eu ia perguntar para você, Gi, eu vou perguntar, né? Você vai fazer algum benzimento à distância? Eu posso fazer sim, se as pessoas tiverem interesse. E eu não sei se tem gente aqui, não tô vendo. Se tem gente comentando, porque meu computador tá coisado. Mas, tipo, as pessoas podem deixar o nome de repente, né? Até para que de repente alguém que perdeu a live e queira se receber a energia do benzimento depois, de repente tu pode deixar os comentários abertos por alguns dias, né? Para que a gente possa acompanhar também, né? Sim, eu vou deixar lá. Então, a gente sabe que nesse horário tem live de tudo quanto é coisa também, né? Então, o pessoal às vezes está ocupado, está juntando. Então, eu vou deixar essa live aqui. Quem tiver vontade de pedir um benzimento, deixa o nome completo, a data de nascimento, tá? Que a gente faz a captação. A gente vai fazer isso durante uma semana, tá? Eu vou deixar um prazo, então, até o dia 20 da semana que vem. 20 da semana que vem eu fecho, tá? Então, quem quiser pedir, então tá aí de bom coração, de bom grado. O que a Diana não puder fazer, eu também farei, tá? E eu vou fazer apenas uma pequena oração de benzimento, de abertura de caminhos. Pode ser? Claro. Então, eu vou deixar aqui.
Esse daqui, opa, coloquei errado aqui. Então, essa oração é uma oração muito simples, tá? É para abertura de caminhos, tá? Então, quem quiser, tá, acompanhar essa reza, quiser pegar uma vela branca, ou um anjinho da guarda, ou uma imagem de um santo, porque vai do sincretismo de cada um, tá? Quem quiser, pega uma vela branca, para você poder acender e orar depois, né? Quiser acender depois para o seu anjo da guarda, pedindo abertura de caminhos, e segue a oração. Então, você fecha os olhinhos e me acompanha. Então, você vai falar seu nome, tá? Então, neste momento, você fala seu nome. Deus foi quem te fez. Deus foi quem te curou. Deus é quem te cura. Da água, do fogo e do calor. Com 2 te botaram, com 3 eu te curo, com o poder de Deus e de Virgem Maria. Se foi por olhar, se foi bruxaria, se foi inveja branca, inveja preta ou inveja vermelha, se foi pela beleza, se foi pela inteligência, que esteja saído, que esteja tirado e jogado às ondas do mar sagrado. Em nome de Deus e Virgem Maria, que sejam teus caminhos abertos para o amor, a profissão, o campo financeiro e os estudos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. E aí você vai acompanhar essa oração pelo menos 3 vezes, você volta o vídeo e faz mais 3 vezes, ou até sentir que, né, fez um grande efeito dentro de você. Vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai. Isso está dentro do sincretismo católico, tá, gente? Quem sentir de coração, quiser fazer essa oração de abertura de caminhos, seja bem-vindo. Depois eu escrevo o texto aqui embaixo, tá? Para quem quiser copiar e fazer essa oração. Então, vou deixar aqui assim. E finalizar, né? Di, quer falar alguma coisa? Olha, deixa eu pensar. Eu acho que, de repente, eu espero que a gente falar um pouco sobre isso, né? Na internet, no grupo do Facebook, no YouTube, enfim. Eu acho que é uma coisa muito bacana, porque pode estar aí despertando outras pessoas que queiram levar esse legado adiante. Eu espero que a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa despertar, sim, né? Eu acho que isso seria bem bacana, né? Então, as minhas palavras... Qualquer pessoa pode ser bento, tá? Se quem quiser saber como despertar esse bento dentro de você, honrando a ancestralidade que você carrega, pode procurar pela gente. Exatamente. Aí eu vou deixar o contato aqui depois escrito. Vocês podem procurar pela Diana de Lume, a Tenda da Lua, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá? Procura por Tenda da Lua. Comigo vocês já estão aqui no Consciência Quântica Terapias, no Florescer Bento, na minha página pessoal, no Quântica News, e no YouTube também, tá, gente? É só procurar pela gente. Diana, eu quero muito agradecer a sua participação, trazer todo o seu conhecimento aí nessa live, tá bom? Sobre benzimento. Espero poder fazer mais lives com você por aqui, para a gente estar dando benzimentos específicos, de repente, o pessoal vir participar, né? A gente vai estar ensinando algumas coisinhas, porque assim, gente, não precisa necessariamente de uma iniciação, basta a boa vontade e o querer, tá bom? Basta aceitar. Gratidão de coração, Gi. Eu que agradeço, então. Obrigado, viu? Grande beijo para quem assistiu também. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.